vão notando perguntas aí, que a gente vai, no final, tentar responder. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma relação com razão aqui, né? Culto relacionando com razão. Verso 2. E não vos conformeis com este século, ou mundo, né? Aqui. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe palavras importantes nesses dois versículos aqui. Primeiro a gente precisa entender os conceitos que Paulo está trabalhando aqui. Primeiro, Paulo está trabalhando no versículo 1 com uma ideia retirada dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento. E ele está usando a figura daqueles sacrifícios para nos ensinar que, assim como o corpo do animal era oferecido em sacrifício a Deus, o nosso corpo, a nossa vida, a ideia aqui não é só do corpo, mas da mente, porque ele faz referência à razão e à mente no verso 2. Então, todo o meu ser deve ser dedicado a Deus. Isso aqui também tem relação com o que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, tua mente, teu coração. Que a ideia ali de Jesus é: ame ao Senhor com todo o seu ser. O que Paulo está ensinando aqui é: dedique-se ao Senhor com todo o seu ser. Inclusive, a sua mente deve adorar o Senhor em culto espiritual. E isso não se refere estritamente ao culto em si, ao ato de culto da igreja reunida. A ideia de adoração aqui é a minha mente prostrada diante daquele que tem toda a sabedoria. Então, no verso 2, Paulo vai dizer que os cristãos de Roma não devem se conformar com aquele século, mas transformar-se pela renovação da vossa mente. Como é que a mente da igreja, dos cristãos, seria transformada e renovada? Há duas coisas aqui, né, interessantes. Na verdade, três. Não se conformar, se transformar e se renovar. Essas coisas são muito interessantes aqui, porque não se conformar aqui, no grego, é não ter a forma do mundo. A ideia de mundo aqui não é um mundo criado, a ideia do mundo aqui é um sistema de pensamento que está posto contra Deus. É isso o mundo aqui. Então, a minha mente, ou a mente do cristão, a sua mente, não deve ser moldada por um sistema de pensamento que está posto contra Deus. Não deve se moldar com isso. Ou não deve se conformar a este mundo que lida dessa forma com o conhecimento de Deus. Depois Paulo diz: na verdade, a minha mente tem que ser transformada e ela tem que ser renovada. Então, há uma ação de transformação na minha mente, na minha conversão, e há uma constante e permanente renovação nessa mente transformada. Isso faz toda a diferença quando nós pensamos a respeito de cosmovisão. Quando a gente pensa, então, nisso, a gente precisa partir de algum lugar, e a gente vai fazer isso hoje, basicamente, pensando no que chamamos de motivo básico cristão. Isso está fundamentado na doutrina da criação, da queda e da redenção e da consumação. Nós vamos observar também os elementos formativos de uma cosmovisão. E aqui a gente vai lidar com vários aspectos psicológicos da cosmovisão e como isso determina muita coisa em nós, né? Vamos lá. Quando nós falamos a respeito da criação, vamos para Gênesis 1, nós vamos observar como a criação é importante para a formação de uma cosmovisão. A cosmovisão é a forma que eu percebo o mundo, certo? Duas palavras aí, visão e cosmos. Os antigos escritores chamavam de mundivisão. Então, a forma que eu percebo o cosmos,
a forma que eu percebo o mundo. Cosmos aqui não tem a ver com cosmologia, né? Cosmologia é o estudo do cosmos propriamente, estudo científico. A visão do cosmos aqui é a visão da realidade, a minha percepção a respeito da realidade. Então, a minha mente se condiciona e se posiciona de várias formas diferentes perante a realidade. Várias formas diferentes. Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que estava passando essa semana sobre da guerra de Israel e o Hamas. E o vídeo mostra um momento que está acontecendo ataques e está mostrando o céu, assim. E tem um círculozinho que vai aparecendo. Não sei se vocês viram isso. Que algumas pessoas estavam dizendo que tinha um anjo pulando de nuvem em nuvem. Viu isso? Interessante o vídeo lá, né? Só não sabe que se está manipulado, possivelmente está. A não ser que um anjo realmente quisesse aparecer na filmagem para ir para o Instagram. Mas como a pessoa observa as coisas e a crença de que anjos protegem o povo de Deus, com base no que a Escritura diz, e quem possivelmente faz uma montagem, se aquilo é montagem, sabe que existe essa crença, então conseguirá manipular as percepções da realidade daquele que tem crença de que Deus envia anjos para guardar o seu povo. Deu para entender? Quando nós lidamos, por exemplo... Tem alguém aqui que tem medo escuro? Lívia. Muito bem, tem mais? Não? Hã? Ou está escondendo, né? Ou tem alguém com medo de dizer que tem medo de escuro? Esse medo de escuro surgiu como? Surgiu de alguma forma. Ele tem uma causa, um susto na infância, possivelmente, algum tipo de informação relacionada à crença, algum tipo de ligação da escuridão com o diabo e os demônios, né? Eu me lembro quando eu era criança, na minha casa tinha muito rato. Vem quando apareciam umas catitazinhas assim, né? E às vezes eu ia dormir, eu escutava colher caindo no chão, panela caindo no chão. Eu não me lembrava de rato, eu me lembrava do diabo. Porque eu tinha essa crença. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se isso é Satanás, meu Deus, me proteja, Senhor. Esse diabo está furioso comigo. Porque a minha crença também molda a forma que eu percebo as coisas. Pode moldar de forma certa e de forma errada. Pode moldar de forma certa e de forma errada, né? Então, eu tenho, às vezes, por exemplo, uma percepção, eu digo assim, eu do modo geral, né? Eu tenho uma percepção que uma pessoa olhou para mim meio atravessado, então alguém disse a ela alguma coisa a meu respeito. Vocês já tiveram essa impressão? O que acontece em muitos casos? Aquela pessoa que teve a percepção da outra pessoa começa a ignorar aquela pessoa, mesmo sem saber se realmente corresponde à realidade o que ela achou. Não quero nem conversa mais. Não dá para me relacionar com esse tipo de pessoa. Gente falsa, quero longe de mim. Mas peraí, você conversou com a pessoa? Não conversei, nem vou conversar, porque eu não tenho conversa com uma pessoa dessa, que vive pensando coisa errada a meu respeito. Eu vivo sendo julgado pelas pessoas. Então você não sabe, aquela pessoa podia estar com dor de cabeça, aquela pessoa podia estar com a dor no olho, né? Aquela pessoa podia estar aperreada de alguma coisa, de alguma forma, né? Pensando em alguma coisa, e você apareceu na frente dela. Então você se julgou ali vítima de uma direção do olhar da pessoa. Então agora aquela pessoa é sua inimiga, porque o olho dela olhou para você de uma forma que você julgou errado. Meu santo não bate com o daquela pessoa, né? Isso faz parte da cosmovisão.
da forma que eu me relaciono com as coisas. Mas vamos lá para Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. A palavra homem aqui em hebraico é Adão. Adão pode ser traduzido como... Pode significar homem do sexo masculino ou pode significar humanidade. Vai depender do contexto. Precisa analisar qual é o contexto que a palavra está inserida para você saber o que ela significa. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, aqui nesse versículo, nós temos uma orientação divina, uma determinação divina, de que o homem carrega a imagem do Criador. Então, o Criador comunica a esse homem atributos. E esse homem exerce domínio sobre o que Deus cria, não domínio absoluto, mas ele é uma espécie de regente, submisso ao grande imperador do cosmos, que é Deus, né? Então, a ideia aqui, lembra daqueles, dos estudos de história, né, das grandes séries. Quem já viu aqui a série dos Vikings? Vocês já viram os Vikings? Só Caleb? Márcio lá atrás. Pronto, vai aparecendo o povo aí. Então, a gente se lembra que existiam imperadores que governavam, inclusive, sobre determinados reis. E os reis estavam submissos aos imperadores. Nos tempos bíblicos, nós já observamos isso. Nós temos um Herodes, por exemplo, que está sujeito ao César romano. Herodes era um rei, César era o imperador. A ideia aqui é essa. Deus, Yahvé, ou Elohim, aqui como ele é mostrado no capítulo 1, ele é o grande imperador do cosmos. E a humanidade, o homem e a mulher, são reis, que estão sujeitos a esse grande imperador. Então, eles devem exercer governo. A gente chama isso de mandato cultural. Então, eles governariam, veja, tenha ele domínio sobre os peixes e tal. Então, existe uma espécie de domínio do ser humano sobre a criação. Isso permanece. Isso permanece. Então, a gente precisa passar de um lugar para outro, precisa de alguém que tenha conhecimento de engenharia para fazer uma ponte. A gente precisa de iluminação à noite, porque o sol se põe. Então, a gente precisa de alguém que tenha criado a eletricidade. Lâmpadas. Então, o homem vai exercendo esse governo na criação, porque isso faz parte do ser humano em tudo, né? A mulher governa a sua casa, né? O homem governa seus negócios, seu dinheiro, ou o dinheiro governa ele, né? Mas o certo é ele governar o dinheiro. Então, isso está presente. Então, veja que a criação aqui determina como o homem viverá na cultura, e Deus dá orientações para isso. Exerça governo na cultura. No verso 27, o texto diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a ideia de homem aqui, mais uma vez, é humanidade. Isso é muito esclarecido quando o texto diz que Deus criou macho e fêmea. É assim que está lá no hebraico. Ish e Ishá, homem e mulher. Deus criou eles de modo muito específico para missões específicas dentro destes mandatos que Deus dá. Principalmente os três que aparecem aqui, mandato cultural, social e mandato espiritual. Então, há coisas específicas que Deus diz que vai acontecer em relação ao homem. A gente observa isso claramente depois da queda. Do suor do teu rosto comerás, Deus diz isso a Adão. E diz à mulher, as tuas dores serão multiplicadas no parto. Deus diz isso à mulher. Então, há coisas próprias aos homens e coisas próprias às mulheres. Faz parte da cosmovisão bíblica. Há coisas comuns aos dois, mas há coisas particulares. Um exemplo muito simples e claro e irrefutável. Um homem não pode engravidar de modo natural. Somente uma mulher pode fazer isso. Pode engravidar. Ela engravida por causa dele, né? Mas ele não pode ficar grávido. Ele não amamenta o filho. Ele não dá a luz ao filho. É a mulher que faz isso, mas ela não faz sem o homem. Então, faz parte da sua missão como homem e faz parte da sua missão como mulher. Isso e uma infinidade de outras coisas que a Escritura nos ensina. Então, a doutrina da criação é fundamental para se pensar a respeito
do mundo. Do mundo. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre a doutrina da criação e sobre arte. Sobre arte. Deixa eu perguntar a vocês, o que é arte? Vocês responderiam o quê? Uma pergunta boba, mas muito difícil de explicar, né? É aquela coisa que a gente sabe o que é, mas a gente não consegue, assim, em poucas palavras, definir. Mas vamos lá, vamos tentar definir. Vamos dizer que arte envolve beleza. Vocês concordam? Sempre envolve beleza? Mas deveria? Certo. É possível haver beleza sem simetria? Vocês acham que é possível haver beleza sem simetria? Você observa um quadro de um artista contemporâneo, qualquer um desses aí, de arte abstrata, e o camarada joga um balde de tinta azul, uma vermelha, uma roxa, uma preta, uma verde. E você olha aquilo. Há simetria? Pode até ser que haja, mas não é intencional, porque ele não pintou, ele não colocou a mão no pincel e não encostou o pincel na tela para fazer as curvas, os desenhos, as texturas. Então, arte envolve beleza, necessariamente. Arte envolve simetria, necessariamente. Quando você observa, por exemplo, Mona Lisa, já viram esse quadro? Leonardo da Vinci? Vocês acham aquela mulher bonita? Não, quem não acha bonita? Todo mundo. Mas vocês acham o quadro belo? Por quê? A simetria, a profundidade. Essa é outra característica da boa arte, a simetria, a profundidade, a bondade, isso é característica da boa arte, e você observa isso nos olhos da mulher, né, no suposto sorriso secreto da mulher. Né, vocês acham que Mona Lisa tem um sorriso ou um olhar malicioso ou mau? Então, a obra está mostrando bondade. E a obra está mostrando verdade. E essas são características de uma boa obra de arte. Mas como é que o homem sabe o que é simétrico? Através da criação. Porque Deus faz coisas simétricas. Se você vê um cavalo com duas pernas de um tamanho e duas de outro tamanho menor, você já sabe que esse cavalo nasceu com anomalia. Não é assim? Mas todos os cavalos, necessariamente normais, do ponto de vista físico, eles têm patas do mesmo pernas do mesmo tamanho. Não é? Quando você vê uma pessoa, por exemplo, se você vê uma pessoa com um olho no lugar onde é o olho e outro olho aqui na bochecha, você acha isso bonito? Seja sincero. Não é preconceito, viu, que a gente está falando. A gente está falando de beleza. Então, existe feio e bonito. Existe. Vocês concordam? Existe. Então, quem for feio, se acostuma que é feio. Quem for bonito, se acostuma que é bonito e pronto. Então, por quê? Porque o meu olhar, ele pode acostumar com a falta de simetria do rosto de alguém. Mas quando há simetria, a minha mente entende que há harmonia, que há beleza. Se não há simetria, para mim está desarmonizado. Está desarmonizado. Então você tem aqui o grupo Louvor tocando aqui, os meninos tocando, e você tem o teclado colocando um acorde de Sol maior, e na mesma música o violão colocando Fá menor, no mesmo momento. O que é que vai dar? Vai dar errado. Vai dar o que a gente chama de enarmonia. Porque todos os instrumentos devem estar trabalhando na mesma harmonia, basicamente nos mesmos acordes. Há uma questão mais sofisticada aí em termos de acordes, mas basicamente é isso, no começo. Porque é preciso ter simetria. E da onde vem essa simetria no universo?
Deus estabeleceu. Já percebeu a simetria do barulho de uma gota d'água num balde num dia de chuva? Percebe que o ritmo da caída da gota é o mesmo? Se acelerar, vai ficar no andamento. Se ficar devagar, vai ficar no andamento. Mas você não cai uma gota, daqui a uma hora outra gota, e imediatamente, em um segundo, outra gota. Tem uma simetria no caimento da gota. Então, isso vem da criação. E é assim que eu penso sobre arte. É assim que o cristão pensa sobre arte. Então, a bondade, a verdade, a beleza, nessa beleza, a simetria, a profundidade, a harmonia. Então, ali há uma verdadeira obra de arte. Se não há isso, não há arte. Não há boa arte. Pode ser arte, mas não boa arte. Né? Você tem... no ano passado, eu acho que foi no ano passado, eu visitei um museu lá em Campina Grande. Né? Acho que Gabriel foi comigo, Gabriel está ali atrás. E tinha uma exposição lá, uma série de quadros de um artista paraibano, que eram basicamente bandeiras de São João. Um quadro era bandeira branca e preta, outro quadro era colorida, e era assim. E as pessoas paravam e ficavam admirando aquilo vários minutos. Você tem ali 100 bandeiras numa grande moldura, tudo preto e branco. As pessoas ficavam lá olhando para aquilo ali, admiradas. Rapaz, muito bonito, né? Coisa fantástica, rapaz. Agora, é um gênio. É um gênio. É um gênio. Ia para outra, era o mesmo quadro, agora colorido. E as pessoas paravam lá, ficavam olhando, né? Uma olhando para a outra. É um gênio. Se você procurar na internet, você vai ver o grande acontecimento do século, que é quando um bocado de gente está num museu observando as obras de arte e alguém esquece o óculos em cima da mesa. E se junta uma multidão ao redor do óculos, olhando o óculos. Rapaz, que coisa incrível, que obra de arte fantástica. Isso é uma coisa tão sensível, né? O óculos, aqui, aí tem uma poeira aqui do lado, né? Que coisa, nossa, fantástico. Você entende que sem uma cosmovisão cristã, até a forma dos homens entenderem a arte entra em desordem absoluta. Porque não tem sentido um óculos em cima de uma mesa, não é uma obra de arte. A simetria, porque o óculos é simétrico, né? Você não compra o óculos com uma lente com tamanho e o outro com um tamanho grande assim. Fica estranho. Você não tem. Mas aquilo não é arte, não é porque tem simetria ali, não é porque tem harmonia nas medidas ali, que é arte. É preciso haver beleza, a bondade, a verdade ali, a harmonia ali, em tudo isso junto, não há. Não é obra de arte. Porque eu não estou observando isso conforme os padrões que Deus deu na criação. Então, quando... não sei se vocês já viram um quadro de Van Gogh sobre... Não me lembro o nome do quadro agora. Céu Estrelado. Noite Estrelada. Já viram esse quadro? O que é que ele retrata ali? A noite estrelada. Ele está observando o que quando ele pinta? A criação. Se você observar tanto o expressionismo como a escola do impressionismo, vai se lidar diretamente com a criação. O registro da criação. Então, por quê? Porque na criação há tudo que preenche o que é uma verdadeira obra de arte, há na criação. Quando você observa uma grande cachoeira, quando você observa como Deus ordena todo mundo e a beleza que há em muitas coisas no mundo, você percebe que o grande artista é Deus e que os homens apenas copiam. Por isso a doutrina da criação é importante. Mas não apenas isso. A doutrina da queda é importante para lidarmos com o mundo. Por quê? Porque quando a gente lê esse texto, que Deus criou o homem em sua imagem, conforme a sua semelhança, e Deus disse a eles, no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos. Sejam fecundos, multiplicai-vos. Isso aqui está dentro de uma ordem natural criada por Deus para homens e mulheres. Não há como alterar isso. Não há procriação entre dois homens e duas mulheres.
Então Deus ordena também a vida sexual dos seres humanos como ela deve ser. Mas o que é que vem depois disso? Queda. Então, quando vem queda, vem desordem. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 18. Ou melhor, Gênesis 19. Vamos ler do verso 1. Deixa eu contextualizar vocês aqui. No capítulo 18, Deus enviou anjos para falar com Ló, dizendo que ia destruir Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Era uma pentápolis, era uma região com 5 cidades, das quais Sodoma e Gomorra eram as principais. Então, vamos dizer que isso era como se naquela época fosse Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Então, Deus dizia que ia destruir essas 3 cidades. Misericórdia, né? Mas quando Deus dizia isso, alcançaria todas em redor, as menores, que dependem dessas mais potentes, vamos dizer assim. Era o que ia acontecer ali. Então, Deus enviou os anjos, eles estavam com Abraão, Abraão teve diálogo com eles. Deus anuncia, então, a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Ló estava lá, nesse lugar, e a Bíblia vai retratar Ló como um justo, como um crente, mesmo lá dentro. A ação de Ló de ir morar em Sodoma e Gomorra foi pecaminosa. Ela foi avarenta. Então Ló vai se aproximando aos poucos, das campinas ele vai para dentro da cidade. E a cidade era completamente depravada. A cultura da cidade era terrível, absolutamente impossível de uma pessoa que teme a Deus viver naquele contexto, daquela forma que era. Todo o mal que a gente vê em termos de moralidade no nosso tempo não chega perto ainda do que era Sodoma e Gomorra. Talvez, se a gente for olhar em termos antigos, uma cidade que se assemelha a Sodoma e Gomorra é Corinto. A cidade de Corinto ou as cidades gregas. Mas no capítulo 19, de fato, vai acontecer o juízo. Deus vai derramar ali o juízo. E os anjos vão buscar Ló para tirá-lo da cidade. Veja o verso 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se no rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam então os anjos: Não, passaremos a noite na praça. Essa foi a fala dos anjos. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa de Ló. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade, aqui são retratados como homens, porque anjos podem materializar-se conforme a permissão de Deus, certo? Isso é mostrado na Escritura. Então, mas antes que se deitassem, verso 4, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? O que é que diz aí? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Vocês entendem essa palavra abusar? Vamos traduzir para o nosso tempo? Traga-os para fora, porque nós queremos estuprá-los. É isso. E aqui, quando nós estamos lidando com isso, nós estamos lidando com pecados tão terríveis, que o texto vai continuar dizendo aqui: E lhes disse Ló, verso 7, Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens e vô-las trarei. Veja só a proposta de Ló. Não façam isso aos homens que estão na minha casa. Eu tenho 2 filhas e eu vou dá-las para vocês, para que vocês as estuprem. Bizarro, né? E Ló era um crente. Né? Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. Ameaçaram agora Ló, também de fazer o mesmo com ele.
E se arremessaram contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior. Do menor até o maior. Você entende o que é isso? Hã? Tinha. A cultura do abuso e da prática homossexual em Sodoma ia das crianças aos mais velhos, assim como era na Grécia posteriormente. Então, isso fazia parte da cultura da cidade. Pergunta, de acordo com Gênesis 1, foi assim que Deus orientou? Mas o que fez isso acontecer? O pecado, a queda. Então, quando eu observo o mundo, quando eu tenho uma visão de mundo cristã, eu tenho que observar, em primeiro lugar, qual é o padrão que Deus estabeleceu na criação. E, em segundo lugar, por que não está da forma que Deus estabeleceu? Por causa da queda. Então, eu observo quais são os efeitos da queda. Então, pela ordem natural da criação, por exemplo, um pai deve amar suas filhas e não abusar delas ou entregá-las a abusadores. Isso ocorre por causa da queda. Não por causa de uma determinação divina. Isso é um ato pecaminoso dos homens, que Deus reprova. Então eu preciso observar a presença do pecado no mundo. Isso é tão óbvio, mas o ímpio não consegue perceber, porque há ciências que só existem por causa do pecado. Ciências que nós estudamos, que nós nos formamos, e que são boas, mas elas só existem por causa da presença do pecado. Exemplo, direito. Existia direito? Necessitava-se existir direito sem o pecado no mundo? Não. Não. Porque o homem estaria em condição de perfeição moral. Existiria necessidade de economia se o pecado não estivesse no mundo? O que é economia? É a ciência que lida com a escassez. Então, eu preciso lidar com a falta. Eu preciso lidar bem com a falta para que eu tenha o suficiente. O que é isso? Economia. Eu preciso administrar. Então, por que existe administração? Porque há falta de recursos também. Há falta de bens também. Isso por causa do pecado. Então, eu preciso do pecado para que também eu entenda as ciências. Não é? Isso é complexo, por exemplo, para muitas pessoas em vários ramos profissionais. Então, um advogado, por exemplo, que vai defender um criminoso que disse a ele: eu realmente matei e esquartejei. Um advogado cristão entra num conflito terrível aí. E agora? Eu faço o quê? Eu pego, não pego, eu saio dessa área do direito, vou trabalhar em outra área do direito, porque isso aqui... Eu conheço vários advogados que não aceitam direito criminalista. Não dá para mim, porque não tem condição eu trabalhar com algumas coisas. Ou ficam, mas selecionam casos ali para pegar. Então, veja que, se eu tiro o pecado da minha visão de mundo, eu tenho que substituir por alguma coisa, mas eu não consigo fazer isso em todas as medidas. É preciso que haja uma compreensão de pecado em todas as visões de mundo. Todas as visões de mundo têm uma estrutura de criação, queda, redenção. Todas, irmãos. Todas. Todas. E o ateu? E o darwinista? Ele tem. Doutrina da criação, para ele, não houve um Deus criador. O mundo surge, o universo surge de uma grande explosão cósmica. Nós somos consequência de uma grande ameba cósmica e somos herdeiros de amebas, e nós somos grandes amebas desenvolvidas. Nós somos isso. O nosso grande pai é um velho chimpa e está tudo certo. Foi assim que a gente veio. Então, tem uma concepção de criação, entende? De início. É preciso que haja. Porque o próprio homem precisa dessas explicações. Ele rejeita a Bíblia, mas ele precisa colocar alguma coisa no lugar. Então, este mesmo que não acredita em Deus, mas ele vai ter uma concepção de que existem coisas certas e erradas. Por quê? Porque internamente ele tem uma concepção de pecado. O que é errado não deve ser feito o que é certo. Se fez o que é errado, o erro deve ser punido. Porque o homem tem essa percepção do que é certo e do que é errado. Então, essa noção de pecado está em todos os homens, em toda a humanidade. O que acontece é que um substitui
colocando outra coisa no lugar. Então, um pensamento que vai dizer, uma sociedade que permanece sendo influenciada pelo cristianismo e dizendo que uma mulher deve cuidar dos seus filhos, e deve ser esposa, e deve cuidar da casa, é uma sociedade opressora. Veja essa fala, analise comigo. Essa é uma fala baseada numa concepção de pecado. Então, essa ideologia está dizendo, não deve ser assim, porque esse tipo de opressão à mulher é errado, é uma compreensão de pecado, embora não seja a concepção bíblica. Vocês estão entendendo? Ou está muito doido para vocês? É uma concepção que não é a bíblica, mas há uma substituição da compreensão de pecado. Então, todos têm esse tipo de compreensão. Qual é o grande problema? Se não é a compreensão bíblica, haverá vários problemas quanto a isso. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, se uma mulher, então, escolhe ser mãe, cuidar do marido, cuidar da casa, isso está certo ou está errado? O outro lado vai dizer, possivelmente, ela só faz isso porque ela viveu numa sociedade opressora. Porque se ela não tivesse vivido, ela não escolhia isso. E aí você vê uma mulher falando. Há mulheres casadas aqui? Por favor, levantem a mão. Podem baixar. Quantas de vocês são oprimidas? Os pais de vocês oprimiram vocês? O marido tem oprimido? É a hora de falar, viu? Oswaldo é advogado, Rilvânia está quase lá, né? Realmente, as irmãs, as casadas que têm filhos, você se sente realmente oprimida cuidando dos seus filhos? Peso terrível da opressão, meu. Não quero isso para a minha vida, é terrível. Bom, aqui nós não estamos vendo nenhuma mulher oprimida. Mas o outro lado vai dizer, não, mas ela é oprimida. Ela está dizendo que não é, mas ela é. É porque ela está tão acostumada que ela é. Então, ela está tão acostumada, veja o que o cristianismo está dizendo. Ela deve ficar em casa e cuidar dos filhos. Então, isso é absurdo. A mulher não trabalhar. A mulher não se formar e continuar sua carreira acadêmica. Isso é absurdo. A mulher não pode se dobrar a esse tipo de autoritarismo machista do século XXI. Então, o que ela tem que fazer? Resposta. Ela tem que ir para o mercado trabalhar, então ser submissa a um patrão, não ao marido. É isso. É isso. Seja livre, mulher. Seja escrava de um patrão na empresa. Do seu marido, não. Não tem que ser escrava de nenhum dos dois, né? Porque a mulher não é escrava do marido. Mas percebe que como essa compreensão de mundo caída, ela se torna também irracional, porque eu estou apenas substituindo concepção de criação e de pecado, e botando outra coisa no lugar, substituindo o que Deus disse que é a coisa correta, e botando outra coisa no lugar. Então eu vou criando ídolos. Da mesma forma, quando a gente pensa sobre redenção, a gente está falando de redenção, a gente está falando de libertação. Então, o que o cristianismo prega de libertação em Cristo, as outras cosmovisões vão pregar de libertação em outros fatores. Então, você precisa se libertar. Se liberte. Você visita um terapeuta e você fala dos seus grandes temores, das suas grandes angústias, dos seus desejos, que a Bíblia condena, que a religião condena. Então, o que é que ele pode lhe dizer? Liberte-se. Percebe que é uma concepção de redenção. Não vou entrar no mérito aqui do que é o certo e o que é errado, mas eu quero só mostrar a vocês que toda visão de mundo tem essa concepção de criação, queda, redenção. Você precisa buscar a libertação disso. Se você está no emprego, veja como isso é tão comum para nós, e a gente não consegue enxergar. Você está num emprego ruim. Agora, ruim. Você não gosta de trabalhar lá, o chefe é ruim, o pagamento é ruim, é pouco e atrasa. O horário que você trabalha é ruim. Né? Então, quando você sai daquele lugar, o que é que você sente?
liberdade. Redenção. Percebe que isso está presente na nossa vida? Você está no engarrafamento preso há 4h30. De repente, do nada, aquele negócio anda. Já teve aquela sensação assim? Miséria, agora eu vou chegar em casa. Meu Deus, que coisa tão boa. Chega a dar aquele alívio. Depois de toda aquela tensão, né? E ainda bem que a gente não está em São Paulo. Então, o homem tem em si essa necessidade, essa busca por libertação, por redenção. Isso está no homem. O problema é quando ele não observa que isso só pode ser obtido absolutamente em Cristo. Em Cristo. Essa é a primeira parte. Tá? Agora a gente vai para a segunda. A gente tem um aspecto objetivo na cosmovisão e a gente tem um aspecto subjetivo. O que quer dizer isso? A nossa visão de mundo é regida por Deus. Deve ser, né? Abram aí, por favor, em João 17:17. João 17, versículo 17. Vamos ler? O que é que diz aí? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Concepção grega de verdade, João está lidando com isso aqui no seu evangelho. O evangelho de João é muito rico em termos do que nós pensamos a respeito da realidade, porque João vai dizer que o grande fundamento para a correta compreensão da realidade é Cristo. Cristo é a chave da compreensão da verdade do mundo, porque Cristo é a verdade que explica todas as coisas. Então João está dizendo, ou melhor, Jesus está orando e João está registrando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque a igreja, os discípulos, deveriam andar com base na palavra e serem santificados por meio da palavra. Então, aqueles que seguem a Cristo são guiados pela verdade de Deus. E qual era aqui a ideia que estava na cabeça de João a respeito da verdade? João está trabalhando nesse evangelho com vários conceitos gregos e respondendo vários conceitos filosóficos do mundo antigo, do mundo greco-romano. Por exemplo, o próprio uso que ele faz da palavra logos, lá no capítulo 1, a ideia de logos ali estava também relacionada à razão e à lógica. Então, João está dizendo que Jesus era o logos, ele é a palavra, o logos. Então, João está dizendo claramente ali, para aqueles que estão lendo em grego, Jesus é a razão de toda a realidade. João está dizendo claramente para os que estão lendo ele na língua original, não é possível explicar as coisas que existem sem Cristo. Porque ele estava com o Pai desde o princípio e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é a lógica do mundo. Quando o apóstolo trata isso, então ele está guiando os discípulos a entenderem que a igreja vive por meio da palavra viva e da revelação da palavra. A palavra viva é Cristo. A igreja vive pela palavra viva. E em contato com a palavra viva, ela é guiada pela palavra registrada, pela revelação verbal de Deus, que é a Escritura. É a ideia de santifica-os na verdade. A verdade nas Escrituras segue a mesma linha de pensamento dos gregos, que era a ideia de harmonia do que se diz e o que se é, de fato, o que se tem, de fato. Então, uma coisa é verdade com o que eu digo, quando se harmoniza o que eu digo com o objeto do que eu digo. Então, se eu digo, isso é um smartphone. Então, quando minha frase se harmoniza com o que corresponde, é verdade. Está dando para entender? Quando eu digo, isso é um controle de ar-condicionado, o meu discurso se harmoniza com o fato real. Isso é verdade. Se eu disser, isso aqui é um Fusca, 1974. Isso não é verdade. Porque o que eu digo não se harmoniza com a realidade do que eu tenho diante de mim aqui. João está seguindo esse pensamento. Então, quando a gente fala de questão objetiva na cosmovisão, a gente está falando da verdade. Deus nos dá a verdade. A Bíblia nos diz como vivermos. Mas existe a questão subjetiva.
que é outra lei que está dentro de nós agora, que é a lei do pecado. Essa questão interior, que pode obedecer à revelação de Deus e pode desobedecer, acontece porque tem alguma coisa em mim que está me governando também, que não é a palavra de Deus. Então, o que isso quer dizer na prática? Que existe a possibilidade não, existe a realidade que nós temos mais de uma cosmovisão. Porque eu sei que eu não devo cobiçar o que é do meu próximo. E eu acredito nisso. Mas eu cobiço. Eu sei que eu não devo invejar, mas eu invejo. Eu sei que eu devo me contentar com o que Deus tem me dado, mas eu não me contento. Eu sei que eu não devo alimentar determinados desejos, mas eu alimento. Mas eu digo, o que eu estou fazendo é errado. Vocês estão entendendo? Então tem uma questão objetiva que eu reconheço. É verdade e eu devo viver assim. Mas tem uma prática minha, que é subjetiva, que eu vivo como se aquilo não fosse verdade. Porque é uma lei que está regendo o meu interior. Então alguém pode dizer, o que a Bíblia diz é verdade, viver completamente de modo contrário ao que a Bíblia está dizendo. Isso está na mesma pessoa. Por isso que a gente se surpreende quando a gente sabe de alguém que cometeu um pecado terrível. Não, eu não acredito. Fulano? Não. Jamais. Boto minhas 2 mãos no fogo, minhas 3 mãos no fogo eu boto. Hã? É? Mas há possibilidade de acontecer por causa disso. O pecado está em nós. E aí entra o que Paulo disse. Não vos conformeis com esse mundo. Por quê? Porque há possibilidade de eu me conformar. Transforme sua mente. Por quê? Porque há possibilidade de eu não transformar. Então, alguém pode até ter a experiência de salvação com Cristo, mas ter aspectos da sua visão de mundo não cristã. Alguém teve uma relação, um encontro com Jesus de fato, mas tem um aspecto da vida cristã que o Senhor requer daquela pessoa uma coisa e ela resiste dizendo, não vou fazer isso. Não quero fazer isso. Porque existe essa guerra de visões dentro do ser humano. E aí a gente vai agora para uma outra parte, caminhando para a parte final, para que vocês perguntem depois, se vocês quiserem, sobre os elementos que constituem uma cosmovisão. Isso é importante demais, pessoal, porque isso vai ajudar vocês a analisar pensamentos. Por que determinada pessoa age de determinada forma? Por que esse acontecimento aconteceu através dessa pessoa dessa maneira? Por que isso se processa desse modo? Quando nós entendemos os elementos de uma cosmovisão, nós percebemos isso. Considerando que uma pessoa pode ter mais de uma cosmovisão. Quer ver um exemplo prático disso, num contexto adoecido, que nós chamamos de bipolaridade. Ali, por causa do efeito do pecado nas emoções daquela pessoa, você vê 2 disposições de visão de mundo. Você tem uma pessoa num estado emocional, em um tempo, em pouquíssimo tempo depois, você tem outra pessoa que você não sabe quem é. Porque você tem ali 2 cosmovisões operando naquela mesma criatura, que é a mesma pessoa. Não é um Satanás que entra, né, e fala pela boca do meu nome é fulano, né? Não é. É a mesma pessoa. Como é teu nome? Meu nome é Legião. Não é. É o ser humano, né? Primeiro elemento. Pressuposições. Vocês sabem o que é isso? Uma pressuposição. Olha a palavra pressuposição. Será que dá para chutar? Nós temos aí pré, que é o quê? Predestinação. Destinado anteriormente. Né? Pressuposição. Então, anterior, pré-anterior, que vem antes. Suposição, nesse sentido da palavra, significa, pressuposição significa uma certeza prévia. Todos nós temos isso. Temos certezas prévias. Elas podem estar certas e elas podem estar erradas.
né? Então tem aquele negócio assim, aquele menino chegou na igreja, ele não presta não. Mas por que ele não presta? Rapaz, quando eu bato o olho numa pessoa, isso é uma pressuposição, né? Que pode ser uma espécie de macumba também, mas geralmente é uma pressuposição. Quando eu olho para a pessoa, é meio X-Men, né? Gospel assim. Eu percebo que ela não, né? Não é de Deus não, essa pessoa não. Ela teve umas posições dela aí, umas falas aí, e eu acredito que essa pessoa deve ficar longe. Isso é uma pressuposição, né? Então você, é como eu disse lá no início, então você tem uma pessoa que chega na igreja, por exemplo, chorando muito. No culto ela chora. Então você de longe fica observando, né, aquela pessoa. Você está atrás, está do lado, mais para trás, e fica observando que o culto todo aquela pessoa está chorando. E então você começa a ter pressuposições. De volta para casa, conversando com um amigo ou um familiar, diz, rapaz, eu acho que aquela menina ela tentou se matar hoje, porque ela estava chorando muito. A pessoa chorando daquele jeito não tem condição não, acho que ela tentou se matar. Ou ela está pensando em se matar, é bom falar com o pastor, vai conversar com ela. Né? Ou outra pessoa diz assim, rapaz, se tu visse a presença de Deus no culto, aquela menina chorando, Deus falando com ela, que coisa tão linda, maravilhoso. Né? Na verdade, ela pode estar chorando porque o cachorro morreu antes dela vir para a igreja. Por que você está chorando, minha irmã? Ô, pastor, meu doguinho morreu. Pepe. Ele estava doente, morreu. Ele estava numa sonda e morreu. Eu estou arrasado aqui. Nem foi suicídio, nem foi um quebrantamento. Foi uma tristeza. Mas as pessoas estão cheias de pressuposições. Todos nós temos pressuposição. Por que esse elemento de cosmovisão é importante? Porque dentro da ciência isso opera. Não sei se vocês estão conseguindo pegar onde eu estou querendo chegar. Porque dentro da ciência isso vai operar. Então, se eu tenho a pressuposição que Deus não existe, as minhas conclusões são umas, dentro do campo científico. Se eu tenho pressuposições que Deus existe, as consequências disso, que Deus existe, são outras. Embora eu esteja lidando com os mesmos dados. Estou lidando com os mesmos dados científicos, mas eu chego a resultados diferentes. Por quê? Porque a minha pressuposição é extremamente importante para a minha conclusão. Então, se você pega uma prova de matemática, temos aqui professor de matemática ali. Você vê o problema, e aí você pressupõe o seguinte, isso aqui tem resposta não. Não tem resposta. Porque tem as alternativas aqui, A, B ou C ou nenhuma das outras. Então, se ele botou nenhuma das outras, porque não tem resposta. Não tem resposta, marcou o X. Foi a pressuposição. Se o outro foi para o problema e disse, eu preciso fazer o cálculo para saber qual as possibilidades aqui de respostas e qual dessas respostas que o professor sugeriu como certa é a que vai ser a resposta do problema. Então, o aluno vai fazer o cálculo e vai chegar no resultado, mas porque ele pressupôs que tinha resposta. Percebe que a atitude dos dois alunos envolve pressuposição e o resultado final disso é consequência da pressuposição? Então, tudo opera no campo da pressuposição. Tudo opera. Então, um exemplo simples e básico. Você tem um menino na igreja, tem um amigo na igreja que tem a camisa igual a dele. A mãe comprou na mesma loja. Igual. E já aconteceu em algum evento da igreja os dois estarem iguais, com a mesma camisa, e todo mundo ficou chamando de pá de jarro. Então o camarada se perturbou com aquilo, eu não quero ser pá de jarro com ninguém. Então ele está com vontade de ir com a camisa e ele olha para o guarda-roupa e diz, mas eu não vou não, porque Charlie Brown vai com a camisa também. Ele pressupôs. E aí ele chega na igreja, Charlie Brown está com a camisa. Você está vendo? Bem que eu disse. Pode acontecer o contrário. Chega na igreja, Charlie Brown nem foi. Mas ele teve uma pressuposição e teve uma consequência. A pressuposição está ligada à consequência, sempre. Nós temos também um elemento fundamental, que esse é um elemento de comprometimento, uma orientação do coração. É o que o meu coração deseja. Né? Há um grande filósofo da ciência chamado Michael Polanyi.
usou a analogia do iceberg para falar sobre isso, dizendo que a maior parte do conhecimento fica escondida e a menor parte fica exposta. Né? Então, você pega um livro, você compra um livro de um autor, você lê esse livro, você não pode entender que tudo que aquele homem sabe está naquele livro. Da mesma forma que tudo que Deus sabe não está aqui. A Bíblia não comporta tudo que Deus sabe. A Bíblia contém o que Deus quis comunicar. Mas nesse elemento fundamental há um comprometimento do meu coração. Então, porque eu estou comprometido com aquilo, eu assumo o compromisso de viver daquela forma. Então, já conheceu aquela historinha de alguém que sabe o que a Bíblia diz sobre determinado assunto? Vamos lá. Ele sabe que a Bíblia fala em determinado ponto sobre alguma coisa da sua vida corriqueira, que a Bíblia diz que ele deve meditar na palavra de Deus, por exemplo, todos os dias. E ele não faz isso. E aí um amigo da igreja começa a conversar com ele, dizendo que não lê a Bíblia. E ele fica ouvindo aquela conversa, e ele começa a ter um conflito interno. Será que eu devo dizer que ele está errado? Mas eu não faço. Então eu não vou dizer nada. Mas eu sei que está errado. Mas eu não vou dizer nada, porque o meu coração está comprometido da mesma forma que o dele está. Eu não leio a Bíblia. Então eu não me posiciono. Você entende muito das suas posições agora? Na escola, na universidade? Eu não me posiciono ao lado da verdade, porque o meu coração está comprometido com alguma coisa que não é a verdade de Deus. Mas eu sei o que é a verdade. Esse é o segundo elemento. Isso está ligado às paixões do nosso coração. Um exemplo. A Escritura diz que o namoro de um crente deve ser com um crente. O relacionamento para casamento deve ser com um crente. O que escapar disso, a Bíblia vai chamar de idolatria e vai dizer que está errado. Alguém pode olhar para a Escritura, um crente, e dizer assim, realmente a Bíblia diz. Pode ou não? Pode ou não? Vocês acham que pode? E então começar a namorar com alguém não crente. Isso pode ou não? Pode. E o pastor, o pai, a mãe, o tio, o gato, né, o passarinho, dizer a ele, mas está aqui. E ele responder como? Eu sei. Eu sei. E por quê? Porque ele não resolve. Compromisso do coração. Mesmo sabendo a verdade. O coração está comprometido com aquilo. Tem a ver com cosmovisão. O choque de cosmovisões. Porque as minhas emoções também regem a minha... A cosmovisão não é apenas uma coisa do intelecto, envolve tudo em mim, inclusive minhas emoções. Né? Então, se eu... Pronto, essa questão do cachorro que eu falei. Morreu o cachorro da irmã. Eu estou extremamente abalado, não consigo nem ir para a igreja. Aí o irmão faz... Você ouviu o sermão do pastor sobre o dia do Senhor? Ouvi. Você crê naquilo? Creio, mas não consigo ir, não. Isso é um aspecto de cosmovisão. Eu sei a verdade, mas as minhas emoções determinam agora as minhas ações. Mesmo sabendo que eu estou contra a verdade. Roubar é errado. Basicamente todos os homens sabem isso. Mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia. Mas eles roubam. Esse é o aspecto. Um outro elemento, que é o elemento interpretativo. Aqui fica mais fácil da gente entender, porque fica mais próximo da nossa realidade muitas vezes. Já ouviu aquela pessoa dizer assim, mas isso é na sua interpretação. A mãe vai lá dar um carão. Você está com preguiça de fazer tarefa, fazer as coisas para a escola, não quer ir para a escola, não quer ler a Bíblia, não quer ir para o culto, não quer fazer nada. Rapaz, o que vai acontecer com a tua vida? Não vai dar nada na tua vida. Essa é a sua interpretação, mãe. A mãe está lidando com os fatos, né? Mas aquela criatura alienígena, né, acha que a mãe dele está errada. A senhora não conhece o que está no meu coração. Aí, pronto, a frase para a mãe responder, o que está no teu coração é pecado. Miserável. O
que está no teu coração é pecaminoso. Isso tem esse aspecto interpretativo. Você começa a interpretar as coisas por uma ótica que não é a ótica bíblica. Certa vez na pandemia, um pastor ligou para mim e disse assim: pastor, o que você acha de Santa Ceia online? Agora fui pego de surpresa, porque eu nunca pensei nisso, né, na época, né? Depois eu fui obrigado a pensar. Eu disse: meu irmão, Santa Ceia online? Sério. E como é que é isso? Não, o irmão em casa parte o pãozinho, né, bota lá no copinho o vinho e a gente ministra, né? E de lá ele toma. Eu disse: rapaz, eu não vejo fundamentação suficiente na Escritura para isso. Porque se pode ser assim, vai ter batismo online também. Eu mesmo não vou botar meu celular e jogar água em cima dele, porque vai queimar. Então vai dar errado isso. Eu vou fazer como? Vou fazer assim, do nada, descer a água, aí o irmão lá pega um copo e derrama na cabeça dele. Oh, aleluia, Jesus. Não tem lógica, então para mim não. Tem que ter supervisão. A ceia faz parte da comunhão física do corpo de Cristo. E aí aquele pastor me respondeu assim: mas há várias questões sociológicas, pastor, na ceia. Psicológicas. E ele começou a dar uma interpretação através das ciências sociais à Santa Ceia. Isso é muito perigoso. Porque você usa uma ciência para interpretar outra de modo errado. Da mesma forma quando diz, mas isso era no tempo bíblico. Esse negócio de orar, meditar, ceia, isso é no tempo bíblico. Hoje, mas não. Então você começa apenas usar o texto como história e não como norma. Tem história, mas que normatiza a vida da igreja pelos séculos seguintes. Porque você começa a lidar com interpretação. Então, se Deus não orienta o crente na interpretação das Escrituras, e se a Escritura não interpreta ela mesma para o crente, outras coisas vão interpretar a vida do crente e o modo que ele lida com a sua religião e o modo que ele lida com a sua vida. Então, ele vai ter um código interpretativo que não é a palavra de Deus para interpretar todas as coisas. Isso é fundamental entendermos. Fundamental entendermos. Porque o que é então que está regendo minha vida? O que é que está regendo minha vida? Então vamos lá. Você tem um grande pensador importante no mundo ocidental, Sigmund Freud. Você tem ele dizendo o seguinte: o bebê, ele tem um contato íntimo com a mãe desde sempre, né? Desde que ela engravida e ele nasce. E então ele amamenta. Então, através da fase oral, ele tem já um contato sexual com a mãe. E então ele vai crescendo, e o menino vai crescendo, e vai se descobrindo, e a mãe, para ele, é a figura fundamental do desejo sexual. E ele começa a observar seu pai como um concorrente. E aí ele vai crescendo ainda mais. E ele recebe algum tipo de repreensão do pai por conta desses ciúmes. Em algum momento da vida, então, ele começa a olhar para o pai de modo diferente. Desejando o pai amorosamente. Sabe como Freud chama isso? Complexo de Édipo. Ele começa a desejar o pai sexualmente. Porque tudo em Freud se explica sexualmente. Aí o crente absorve essa cosmovisão e vai ler a Bíblia. Vai dar uma confusão do tamanho do mundo. O crente poderá ler Freud? Claro que pode. Mas qual é a lente que ele vai usar para ler Freud, para ler Rogers, para ler qualquer outro? As Escrituras. Eu vou ler, eu vou entender o que esse pensador está dizendo e eu vou comparar com o que Deus disse. O que tiver de bom no elemento desses pensadores foi porque Deus manifestou-se com verdade na fala dele. O que tiver em desarmonia
com o que a Escritura diz, é rejeitável. Mas o que é que muitos cristãos seculares têm feito no nosso tempo? Não. Eu não posso ter a influência, eu tenho que ser neutro. Eu não posso ter a influência da Bíblia no exercício de minha profissão, qualquer que seja. Eu tenho que ser neutro. Isso é um engano, não há neutralidade. Há pressupostos. A gente volta para o primeiro elemento. Qual vai ser seu pressuposto, por exemplo? Freud, não a Escritura. Você vai chegar em resultados. Se é a Escritura, você vai chegar em resultados. Se você vai estudar física através de um teórico ateu, tendo ele como pressuposto fundamental, dizendo, esse cara, ele é a Bíblia da ciência que eu estudo. E eu não vou questionar absolutamente nada, eu vou apenas absorver o que ele diz. E não vou nem comparar com muitas coisas que a Escritura está dizendo, algum aspecto aqui ético que possa entrar no ensino dele. Eu apenas vou assimilá-lo e vou aplicá-lo. Então, o que é que vai acontecer? Em algum momento da vida, vai chocar esse pensamento científico com o que a palavra de Deus diz. E, geralmente, o que é que o cristão secular faz? A ciência. Ela disse. E o que é que a ciência se torna? Deusa. Ela não é mais uma ferramenta. Ela se torna uma divindade no pensamento secular. Um outro elemento é o que nós chamamos de aprendiz, que tem a ver com as nossas funções de aprendizagem, ou um elemento chamado de pedagógico, que tem a ver com o que nós aprendemos. Isso vai formando também a nossa visão de mundo, né? Então, a maioria de vocês é muito novo aqui, né? Acho que o mais velho aqui deve ter 12 anos. Veja, vocês já viram alguém, na família de vocês, ver uma sandália emborcada e desemborcada? Já viram? Um crente. Desemborcar esse menino. Quer que tua mãe morra aí? Eu disse, minha mãe. Não quero não. Bora, desemboca. Eu ia na hora. Não sei se agora quero que minha mãe morra, não. Quando lá na rua de casa, quando a gente começava a brigar, veja como é esse negócio de aprendizagem. Começava a brigar. Aí o camarada perdia o jogo, né? Estava jogando bola, perdia o jogo. O camarada ficava com raiva porque eu fiz um gol lá e tirei o time dele no torneio. O camarada pegava um pedaço de gesso, ia na calçada, fazia um círculo assim. Dizia, esse círculo aqui é a tua mãe. E começava a pisar no círculo assim. Eu ia para cima dele, dar nele. Disse, você não vai pisar na minha mãe não, teu sujeito. Você vai levar uma pisa agora. Que ninguém vai ofender minha mãe desse jeito. Aí eu chegava em casa todo quebrado, arranhado. E minha mãe dizia, o que foi? O que foi que aconteceu? O camarada pisou na senhora na rua, isso em mim. Eu estava aqui em casa o tempo todo, ninguém pisou em mim. Ele pisou, ele fez um círculo. E ele pisou, né? Minha mãe dizia, meu filho, isso é besteira, meu filho, não faça isso não vá nessa não. E ela ficava rindo, né? E eu lembro que às vezes a gente tinha uma secura de jogar bola na rua, e o tempo nublado, aí a turma vinha com aquelas simpatias, né? Pegava um giz, fazia um sol no chão assim, um sol. Eu disse, o que é isso aí? Isso para não chover. E a gente ficava dedo cruzado assim, eita catimbó miserável, né? Para não chover. Lembra? Tá vendo? Não estou sozinho não. Olha, a irmã lembra. Fazia um sol lá, né? E esse tipo de coisa, né? Não deixar vassoura ao contrário, né? E um bocado de crente com essa resenha, né? Não varrer o lixo pela porta da frente de casa, dar uma azar danado, né? Não usar a roupa ao avesso, né? Menino! E eu já fui para a igreja com a camisa pelo avesso, já. Uma vez foi. E eu pastor, viu? Cheguei na igreja, irmão, disse, pastor, vem cá. Tenho que lhe contar uma coisa. Disse, diga, meu irmão. Esse irmão veio assim, a sua camisa está pelo avesso. Aí eu disse, eita, meu irmão, o senhor pregou. Eu disse, foi. Eu preguei num culto de oração de manhã, logo cedo, com a camisa pelo avesso. Então, esse tipo de coisa, são coisas que a gente aprende e acabam, de alguma forma, conduzindo nossa vida. Porque eu aprendi assim, que tinha que ser assim. Um dia desse eu fui almoçar na casa de um irmão da igreja, e aí ele estava comida na mesa, né? E ele botou arroz no prato, bem muito arroz, né? E esse camarada começou arroz. Hein? Aí daqui a pouco ele botou feijão, um negocinho de feijão assim em cima, né? Eu disse, mas rapaz, tu bota o feijão em cima do arroz. Aí ele disse, porque eu acho muito feio o arroz em cima do feijão. Eu disse, não, meu irmão, o certo é o arroz em cima e o feijão embaixo, né? E minha esposa do lado, já dizendo, o certo é o arroz de lado e o feijão de lado, né? Ela bota o prato todo arrumadinho, né? E eu chego lá e misturo, feito um traço de massa de coisa.
Porque eu aprendi dessa forma. Né? Quando eu fui trabalhar, pastorear em Santa Cruz, me chamaram para comer na casa também, fui fazer uma visita. A irmã disse, pastor, o senhor come cuscuz? Eu disse, como? O senhor come bode? Eu disse, como? Ela trouxe a panela de bode, botou na mesa, a panela de cuscuz e uma panela de arroz. Aí eu fui botando o cuscuz e fui botando o bode. Aí a irmã disse assim, o senhor não vai botar arroz, não? Eu disse, não. O senhor vai comer cuscuz sem arroz? Vou. Oxe. Como é que a pessoa come cuscuz sem arroz? Eu como, irmã. Não, pastor, isso é errado. Não bote, pegou e botou no meu prato, né? Cuscuz com arroz. Você já tinha comido com feijão, com alguma, mas arroz eu nunca tinha comido, né? E botou. E aí eu me acostumei a comer cuscuz com arroz e bode, né? Isso é uma parte do aprendizado de uma visão de mundo. Então, quando eu vejo... E é interessante, isso é engraçado, né? Você está numa mesa ali, a câmera vai botar o almoço, aí bota o arroz e bota um tiquinho de feijão em cima. Lá para o lado do sul é assim, né? São Paulo e tal, a turma faz isso. No Nordeste, o nordestino é mais amundiçado, né? Ele sai misturando tudo. Eu disse, mas rapaz, que prato feio é esse aí que tu está fazendo aí, né? Você ia numa casa, eu ia visitar uns crentes numa casa, eu lembro uma vez que a irmã botou a janta, eu peguei uma rodelinha de inhame e um negócio de queijo coalho, né? Uma tira de queijo coalho, eu botei. Eu tinha vindo de outra casa, eu já tinha comido. E aí eu comi, eu peguei a menor rodela do inhame. Comi o queijo. Aí a gente conversando, ela, bota mais, pastor. Eu disse, não, irmã, tá tudo em paz. Pastor, bote mais. Eu disse, não, irmão, eu estou bem. Pastor, veja. Eu disse, oxe, veja, eu passei a tarde toda cozinhando, porque o senhor vinha aqui. O senhor vai comer uma rodelinha de inhame com queijo, vai nada, o senhor vai comer. Vai, né? Teve outra irmã que fez isso comigo aqui, ela está aqui também, do lado do marido dela ali, quando eu fui visitar ele na casa dele. Bora, pastor, coma, tem pão assado, tem bolo, tem bolacha, vá, coma aí, pastor, coma aí. Ela está ali. Eu sou irmã, tá bom, irmã. Não, coma, oxe, coma, ninguém vem aqui na minha casa para não comer, não. E se eu não comesse na casa dessa irmã, era ofensa mesmo, irmãos. Era ofensa. Mas, rapaz, o pastor foi na minha casa comer um pedaço desse tamanho de inhame. Isso é comida de gente? É um pinter. Bora, coma. Se eu não fizesse, e porque isso faz parte do imaginário, o que a sociologia vai falar de imaginário, né? Do imaginário cultural da pessoa. Então a gente também lida com isso. Mas, onde eu quero chegar? Muito do que eu aprendi que possa moldar a minha visão de mundo pode não ser o que a Bíblia ensina. E eu posso estar lutando por uma coisa por causa do que eu aprendi, mas não é o que a Bíblia ensina. Então imagina eu dizer, eu não vou almoçar numa mesa com um camarada que bota feijão em cima do arroz, não. Então há muita gente que vai rompendo o relacionamento não por causa de um feijão e arroz, mas porque aprendeu certas coisas e acha que aquilo é a mais pura verdade, quando a Bíblia nem menciona aquilo. E que aquilo é um fator puramente cultural, muitas vezes. Mas o que eu aprendo determina as minhas escolhas também. As minhas experiências, esse é o próximo elemento, também determinam a minha visão de mundo. Então eu tenho, vamos lá, outro exemplo. Você tinha um amigo, você gostava muito, uma amiga, você gostava muito, desabafava, contava suas broncas, e um dia essa pessoa lhe desapontou. Muito. Você ficou muito ferida com essa pessoa. E então você agora tem muito receio de ter outra amizade, ou ter amizades no mesmo nível que aquela amizade existia. Você já viu isso acontecer? Ou uma pessoa, e agora eu vou falar da minha experiência, ou uma pessoa que veio de outra igreja e teve um relacionamento péssimo com o seu pastor, com seus líderes, e vem para uma outra igreja carregando todas as experiências passadas, aquelas mazelas passadas do outro lugar, achando que aquele pastor é o mesmo pastor que está lá. Que ele vai agir da mesma forma, que ele vai fazer do mesmo jeito, que ele vai oprimir do mesmo jeito, ou vai ignorar do mesmo jeito. E quando não acontece, a pessoa se assusta, né? Se assusta. Então o pastor mandou um áudio de 1 minuto. Aí o crente liga, né? Diga, meu irmão, se pastor, o senhor mandou um áudio? Se mandei. Foi o quê? Escute o áudio, meu irmão. Só eu estou com medo danado, pastor. 1 minuto. 1 minuto é muita coisa, pastor. Eu tenho ansiedade. Hein?
Não vou ouvir, não. O que o senhor quer? Escuta. Da onde essa criatura veio? Ela veio de um lugar que, se o pastor dela mandasse um áudio de 1 minuto, era bronca. Então, eu não vou nem pegar, porque as minhas experiências passadas foram muito ruins quando acontecia exatamente isso. E eu não quero viver mais isso. Não é? Mesma coisa, você vai num restaurante, você pede uma comida e demora 1h30 para chegar. Qual é a primeira coisa que você diz? Nunca mais eu venho aqui. Aí acontece você ir lá de novo. Aí demora 20 minutos. Está vendo? Aqui é assim. Toda vez que eu venho aqui, esse negócio acontece. Toda vez que eu venho nesse restaurante, demora. Aí quando você acaba de falar, chega o prato. Porque as suas experiências determinam a forma que você vê e julga todas as coisas. Mas essas experiências podem não estar balizadas de acordo com o que a Escritura diz. E se você não olha isso pelo prisma certo, você se fecha para muitas coisas. Um dia desse eu estava conversando com um jovem que ele me dizia: eu não creio em Deus, pastor, porque Deus é um déspota. Deus é um déspota, ele é um tirano. Deus decreta a salvação de uns e outros não. Então, existiram guerras, muita gente morreu nessas guerras e Deus mandou acontecer essas guerras no Antigo Testamento. Então, Deus é um Deus mau do cristianismo e eu não creio em Deus. Veja o que ele tem aqui. Ele tem um pressuposto, que ele não crê no Deus da Bíblia, porque ele fez uma leitura das Escrituras específica e ele acha crueldade o que Deus fez, como Deus julgou determinadas pessoas. Principalmente ele estava falando dos episódios de Canaã, né, do povo de Deus entrando em Canaã com Josué e tudo mais. Mas o que é que ele não sabe? Ele não sabe que os cananeus, como os assírios também no Antigo Testamento, eles assassinavam e estupravam bebês. Ele não sabe que os assírios esmagavam os crânios dos bebês nas rochas. Ele não sabe que Deus, durante quase 500 anos, levantou mensageiros e profetas dizendo para aquele povo se arrepender, aquele povo não se arrependeu. Então percebe que a visão dele de mundo a respeito de Deus é muito deficiente, porque ele não conhece a revelação de Deus de fato. Ele criou uma ideia do que é Deus, a partir de alguns recortes, e disse: Deus é assim, na igreja é assim, eu ouvi assim de determinada pessoa, então eu não quero. Eu sei tudo sobre o assunto e não quero. Quer conversar com alguém que entende que pode... Não preciso, eu sei sobre isso e eu não preciso de mais ninguém me dizendo o que fazer da minha vida, eu mesmo digo o que eu vou fazer da minha vida, porque eu não quero esse Deus. Então ele tem uma visão recortada de Deus, que ele desenvolveu com base nas suas conclusões e que não corresponde ao que a Escritura diz exatamente. Então ele tem também uma cosmovisão ateísta. Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar? Ou não entenderam nada? Não entendi nada, pastor, isso aí que você está falando. Uma recomendação para aqueles que principalmente... Sim. Preconceito no sentido etimológico. Um conceito pré-estabelecido. Né? Então, eu tenho, por exemplo, um preconceito de passar em determinada rua da minha casa, porque eu já soube que ali tem muito assalto. Isso é uma pressuposição. É uma certeza prévia. Pode ser que não aconteça quando eu passar lá, né, um assalto. Mas eu tenho esse preconceito a respeito disso, né? E eu querendo saber o que ela estava fazendo aqui atrás de mim. O que ela vai fazer? Acho que ela vai chegar no meu ouvido. Pare de falar. Né? Tá bom. Uhum. Entendi.
Uhum. 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 A gente pode conversar depois, se a senhora quiser. Viu? Então, como eu disse, as nossas experiências, elas podem e vão determinar muito das nossas ações presentes e futuras. Mas num caso como esse, por exemplo, de uma ofensa, como é que, como cristãos, eu devo lidar com isso, né? Como cristão, como é que eu devo proceder dessa forma? É claro que a gente vai ter, em primeiro lugar, um sentimento de enganação. A gente foi enganado, ou foi ferido, ou foi ofendido. E a nossa inclinação inicial pode ser de revolta, pode ser de tristeza, pode ser de questionamento, inclusive ao próprio Deus, por que Deus permitiu determinada coisa. Com a Bíblia a gente aprende algumas coisas interessantes. Primeiro que Paulo vai dizer, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, né? E a Bíblia também me ensina, em vários momentos, que um ofensor pode pecar contra mim, mas que a sua ofensa e o seu pecado podem ter uma serventia de me tornar um crente mais santo. Porque aquilo pode me desafiar a perdoar o ofensor. Pode me desafiar a ser mais humilde em lidar, inclusive, com a ofensa, porque a gente tem a tendência imediata de se defender, sempre, né? Então, se eu fui injustiçado, eu tenho que falar sempre. E a gente aprende com Jesus que nem sempre é assim. Ele preferiu se calar. Quando perguntaram a ele alguma vez, perto da crucificação, ele disse, pergunte às pessoas que me ouviram. Eles me ouviram. Pergunte o que eu ensinei, né? Então, em algum momento, Jesus se cala, e o silêncio de Jesus é um silêncio de humildade, não é um silêncio soberbo, não é aquele silêncio de eu vou me calar, porque se eu falar, eu vou destruir tudo aqui, mas é um silêncio humilde. É difícil isso. É difícil confiar em Deus num contexto como esse, né? Mas quando a gente aprende sobre tudo isso que a gente viu hoje, a gente aprende também que há direcionamentos das Escrituras, estudando sobre cosmovisão, para também como eu trato e lido e penso a respeito de minhas emoções, das minhas reações aos desafios da vida, aos problemas que acontecem diante de mim, ao que se levanta contra mim, como eu reajo. E quando eu digo assim, a instrução é essa, eu não estou dizendo com isso que a gente vai conseguir sempre aplicar imediatamente ao nosso coração, né? Então eu aprendi, então a partir de amanhã vai ser tudo diferente na minha vida. Nem sempre é rápido. Muitas vezes a gente leva tempo para perdoar, a gente leva tempo para digerir determinada coisa, a gente leva tempo para conseguir prosseguir em determinado aspecto, mas o Evangelho vai nos guiando nessa visão de mundo cristã. O Evangelho vai me ensinando que os sofrimentos também me tornam um cristão mais piedoso, mais santificado. O Evangelho vai me ensinando que eu aprendo com Jesus o que é ser cristão. E não há nada que eu sofra aqui que Jesus não tenha sofrido muito mais, né? Mais alguém quer perguntar, falar? Uhum. Uhum. Sim. Pronto, Isaac está voltando àquela questão que eu falei, de que eu sei que determinada pessoa está fazendo algo que não é certo,
mas eu prefiro me calar porque eu também não estou vivendo de modo muito certo, né? A gente tem que entender algumas coisas quanto a isso. Primeiro é que, irmãos, a verdade de Deus é de Deus. A verdade de Deus é de Deus, né? Então, quando nós estamos lidando, por exemplo, com o ensino da palavra de Deus na igreja, eu estou ensinando a vocês aqui. Vocês acham que eu não tenho nenhum pecado? Não, pastor Tom. Eu já tive uma ovelha que um dia me disse isso. Na verdade, ele foi uma criança, né, que disse isso. Ele era um menininho. Ele disse à mãe em casa: ô mãe, por que o pastor orou confessando os pecados e ele disse que confessava os dele também no culto? Sabe, meu filho, porque o pastor é pecador. Eu disse: o pastor? Se é, meu filho, ele é pecador. Não. Ele não é, não. Ele não é, não. E deu as costas e saiu com raiva. Aí veio falar comigo no domingo, né? A minha mãe disse que o senhor era pecador. Ele disse: mas eu sou. Eu disse: o senhor não é, não. Não é pecador, não. Eu disse: eu sou pecador. Né? Então, eu peco e eu tenho a natureza do pecado. Né? Se esse raciocínio então, porque eu tenho uma falta, eu não devo falar para um irmão de uma falta que ele tem, então a igreja não podia ter pastor, não. Não podia ter ninguém que ensinasse. Não podia ter ninguém. Então o pastor estava vindo para a igreja de carro, o menino começou a abusar dentro do carro, se invocou com o menino, deu uma palmada, eu tive raiva. E agora? Irmãos, eu não posso pregar, não, eu estou com raiva aqui do meu filho. Falou uma besteira no carro e eu não vou pregar, não. Não é assim. Então, como é que se processa na igreja? Uma pessoa que precisa de constante transformação ajuda a outra que precisa de constante transformação. É a vida da igreja. O que eu posso fazer? Olha, eu sou pecador também igual a você. Aí o meu conselho vai ser humilde. A Bíblia diz que a gente deve viver assim. E eu percebi que você está errando, pecando nesse aspecto. E a Bíblia diz isso. Meu irmão, siga a Escritura. E se for um crente que estiver ouvindo essa repreensão, ele vai dizer: é verdade. Ele não vai dizer meramente: e tu, Isaac? Vai tu falar para mim com as tuas obras. Tu vai falar para mim: rapaz, eu vou dizer aqui nos 5 dedos teus pecados. Ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Faltou até dedo para eu dizer teus pecados. Um cristão não age dessa forma. Porque ele sabe que todos na igreja são pecadores. Mas quando ele escuta um conselho que vem da Escritura, ele entende que é Deus que está falando com ele através daquela pessoa. É Deus. Não é a pessoa, é Deus que está falando com ele. Então eu devo me submeter a Deus. Não é me submeter à pessoa. Não, você não tem autoridade para ensinar isso a mim. Sim, mas o que eu estou dizendo é da palavra de Deus. A autoridade está nela, não está na pessoa. Então o procedimento é esse: dizer a verdade em humildade para aquela pessoa que está errando. Né? Mais alguém? Bora? Perguntas? Quero muitas. Tem mais não? É, totalmente, José. Você tem uma pressuposição, por exemplo, que Deus não pode ser injusto. Essa é uma pressuposição bíblica, isso é verdade. Deus não pode ser injusto. Mas aí você tem uma pressuposição de que, então, se Deus não é injusto, se Ele não deixar de salvar uma pessoa que é pecadora e salvar outra também que é pecadora, então Ele está sendo injusto. Então, Deus não pode salvar uns e outros não. Deus não pode escolher uns e outros não. Porque Deus está sendo injusto. Agora, veja como isso se processa. O pensamento está errado aí. Porque a graça é graça. Deus não salva ninguém porque mereceu. É porque Ele desejou dispensar graça sobre essa pessoa. Mas se eu fosse seguir esse raciocínio, era assim: Deus não pode escolher pessoas, umas para salvação e outras para a condenação, porque senão Ele é injusto. E Ele não faz acepção de pessoas. Aí pega aquela palavra de Paulo. Então,
É a pessoa que escolhe se vai ser salvo ou não. E aí quando ela escolhe ser salva, aí Deus salva. Quando ela escolhe não ser salva, aí Deus não salva. Pergunta, plim, Deus está sendo justo? Uma pessoa pecadora, ela precisa de salvação. E Deus não a salva porque ela não quer. Deus está sendo justo? Se o que ela está fazendo é errado e o que Deus está dizendo é certo. E Deus não a salva com base no que ela quer. Isso é justiça? Não. Então, o pressuposto está errado e vai chegar na conclusão errada. Deus é justo. Sim, Ele é justo. E todo aquele que é condenado está recebendo a justiça de Deus. E todo aquele que é salvo está recebendo a graça de Deus. Mas Deus dispensou condenação em Cristo para salvar esses que Ele quis salvar. Então a condenação foi dispensada, de toda forma. Mas aqueles que Ele não alcançou com graça, foi porque Ele não escolheu. Mas e por que Deus escolhe uns e outros não? Porque Ele é soberano. E por que Ele tinha que escolher você? Me deu uma razão para Ele escolher você? É porque eu durmo de meia. Não, não vai escolher por causa disso. Né? Não vai. É porque eu escuto Cid Moreira falando salmos antes de dormir todo dia de noite. Não vai salvar você por isso. Não é porque eu tomo café sem açúcar. Gourmet. Arábica. Não vai. Não vai. Se fosse por isso. É pela graça somente, né? Deus opera graciosamente. Mais alguém? Beleza? Vamos cantar ainda alguma música? Vamos cantar. Depois a gente vai orar.